O vídeo de hoje é sobre System Design. Será que existe um padrão? E se existe, qual padrão eu posso adotar para escalar melhor o meu sistema ou então para suprir um gargalo que está acontecendo no meu back-end? Mas antes de a gente estudar ou verificar se existe realmente de fato um padrão, não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo em suas redes sociais e ativar o sininho de notificação para que o YouTube consiga entregar mais vídeos para você como este, beleza? Ah, e óbvio, deixa um comentário, eu sempre gosto de estar respondendo todo mundo e é muito interessante ler a opinião de vocês, beleza? Então agora, sem mais enrolação, pega o papel, pega o lápis e a caneta e bora para a aula. Então vamos lá, pessoal, como estudar System Design? Primeiro, o System Design ele é uma habilidade de criar soluções escaláveis, resilientes e performáticas para sistemas de software. Não é sobre você decorar pattern, e sim entender problemas reais e tomar decisões mais técnicas diante destes problemas, beleza? Mas eu vou trazer aqui para vocês um padrãozinho. Então aqui, ó, etapas para você estudar e se dar bem com o System Design. Primeira coisa, você precisa aprender os blocos de construção, que a gente chama de Building Blocks. Segundo ponto, você precisa estudar problemas reais e pensar em como resolvê-los. Terceiro ponto, projetar soluções em camadas, ou seja, você cria uma versão simplificada e depois você leva ela na sua maior complexidade. Então você faz uma versão simples e depois você faz uma versão mais complexa utilizando building blocks. Depois você vai justificar cada decisão com trade-offs mais claros e tu vai comparar a sua solução com empresas reais, né, com demandas reais que vem acontecendo aí no mercado profissional. Então vamos lá, etapa 1, pessoal, você vai precisar aprender os componentes mais comuns e quais são os seus propósitos, não só a definição. Por isso que a gente chama de building blocks e blocos de construção. O que você pode estar utilizando? Você pode estar utilizando um load balancer, que para quem não sabe, ele é um distribuidor de cargas entre instâncias, ou seja, ele é usado para evitar realmente sobrecarga. Você tem o rate limiter, que ele vai proteger a sua API como um todo, certo? Então, DDoS, spam, o rate limiter está ali para você usar, é uma espécie de firewall, beleza? Você tem a parte de cache, que é o mais comum, é o heads, né? Que vai fazer o quê? Reduzir a tua latência e a tua carga no banco de dados. Você tem a parte de filas, que daí quando a gente fala fila, né? Queue, a gente pensa logo em Kafka ou SQS ou RabbitMQ. Perfeito? Isso aqui é para tu desacoplar serviços e lidar diretamente com picos de informação. Nós temos a parte de database, que é a parte de persistência, né? E ele depende de padrões de leitura e escrita. Então você tem um SQL, você tem um NoSQL. Nós temos o CDN, que ele acelera a entrega do conteúdo, do seu conteúdo estático. E nós temos, por último, o sharding, que ele divide dados para que você consiga escalar de forma horizontal. Porém, depois que a gente entende e sabe quais são os nossos blocos de construção, a gente só vai entender qual usar quando a gente observa um problema real, perfeito? Então eu trouxe aqui um cenário, né, de uma versão simplificada do Instagram, que eu chamei Instagram simplificado. Então este é o nosso cenário. Então vamos lá. O usuário ele envia foto através da nossa API e ele armazena esta foto em um disco local. O banco de dados desse Instagram simplificado é o Postgres com uma tabela users e uma tabela chamada profile photo URL. Beleza. A gente sabe que redes sociais geralmente trabalham com NoSQL, mas digamos hipoteticamente
que o nosso Instagram aqui, simplificado, ele utiliza banco de dados relacional com Postgres, perfeito? Então, quando alguém acessa o perfil, a imagem ela é servida diretamente do back-end. E quais são os problemas que a gente pode identificar aqui? Nós temos um back-end que ele fica lento com muitos acessos. Nós temos uma imagem que ela é demorada para carregar devido à latência alta. Nós temos picos de usuários derrubando o servidor. E nós temos também ataques, né? Então alguém começa a fazer spam de upload, certo? O tempo todo. Então esses são os problemas do nosso Instagram simplificado. E como a gente pode melhorar isso utilizando o System Design? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, a gente pode, conhecendo os building blocks, a gente vai falar sobre o Load Balancer. Então você pode usar o Nginx, você pode usar o AWS, enfim, tem alguns, né? O que ele vai resolver? Qual o problema o nosso Load Balancer vai resolver? Ele vai resolver muitos acessos derrubando o nosso back-end e você vai adicionar múltiplas instâncias e balancear a carga. Então, quando que tu vai usar um Load Balancer? Quando sempre que tiver múltiplos servidores servindo uma mesma API. Perfeito? Para isso que serve o nosso Load Balancer. Falando um pouco sobre o CDN, né? Então, existem diversos também. Um exemplo aqui, a Cloudflare, o AWS CloudFront e entre outros, tá? Qual que é o problema que o CDN resolve? A imagem lenta para carregar, certo? Então, quando tu vai usar? Sempre que tiver um conteúdo estático. Então, como, por exemplo, imagens, vídeos, arquivos. E qual vai ser a tomada de decisão? Tu pode salvar a imagem em um bucket, num S3 da vida, tu vai gerar uma URL pública e essa URL ela vai ser servida via CDN. Falando um pouco aqui sobre a parte de cache. Quando a gente fala de cache, a gente já pensa diretamente com o Redis, né? Então, qual o problema que o cache nos resolve? Então, evitar bater toda hora no banco de dados para buscar o profile photo URL. E quando usar o cache? Quando o mesmo dado ele é muito acessado e ele muda pouco. E qual vai ser a tua decisão? Bom, tu pode armazenar o user ID e o photo URL em cache, tu vai ter um TTL de 5 minutos e tu vai atualizar sempre que fizer um upload novo. Perfeito? Falando agora sobre o Rate Limiter, que é um outro building block muito importante, tá? Tu sempre tem que ter um Rate Limiter ali. Problema que resolve, alguém fazendo, sei lá, 1000 uploads por segundo ou 10.000 uploads por segundo de imagem. E isso é um problema muito sério. Quando usar? Sempre que você expõe endpoints públicos, principalmente de escrita. E qual vai ser a tua decisão? Bom, tu pode permitir 10 uploads por minuto, por IP, né? Fazer uma associação de imagens por IP e caso ultrapasse isso, tu vai retornar 429, que é o Too Many Requests. Então, algo bem simples, mas que vai tratar ataques, né? Falando um pouco da fila, né, que a gente tem geralmente um broker, né, a gente trabalha com Kafka ou RabbitMQ, eu gosto muito do RabbitMQ, que ele é mais simplificado, né, o Kafka é, tipo, muito grande. Então, vai depender também do contexto que tu vai estar utilizando. Perdão. Qual que é o problema que a fila resolve? O upload ele pode ser lento e o usuário não esperar o processamento todo. E quando usar? Quando o tempo de resposta ele não precisa ser síncrono. E a sua decisão? Após o upload dessa imagem, tu vai enviar uma mensagem para a fila, um worker lê da fila, gera uma miniatura da imagem e isso se torna um processo assíncrono. Então é mais ou menos como o Instagram faz, o Twitter faz, quando tu envia uma imagem ou um vídeo mais demorado, tu consegue ainda utilizar a plataforma e fica lá uma progress demonstrando que o upload está sendo feito.
E agora falando de escalabilidade de banco de dados, né? Então eu trouxe uma imagem bem simples aqui, né? Cascading, Consolidation, Broadcast, enfim. Qual que é o problema que resolve? Milhões de usuários acessando perfis. E qual a decisão? Tu pode ter várias réplicas de leitura do teu PostgreSQL. E se for preciso escalar mais, tu tem o sharing por região. Simples assim. E qual que seria a jogada aqui, né? É você pensar sempre como engenheiro. Porque a pergunta não é o que é o load balancer, por mais que tu precise conhecer o que é os building blocks, tá? Mas a pergunta que tu tem que te fazer é qual é o gargalo atual do meu sistema? Qual o gargalo agora que está acontecendo? E o que eu posso resolver e qual o custo que eu vou ter dessa decisão? Então, tu sempre tem que pensar em latência, tu sempre tem que pensar em consistência, tu sempre tem que pensar em resiliência e em custo. Perfeito? Então, pessoal, qual que é a minha dica para vocês, tá? Começar a treinar isso. E como é que tu pode treinar isso? Tu pode criar um cenário, igual eu fiz do Instagram simplificado, tu pode criar um YouTube simplificado, que tem as funcionalidades básicas, por exemplo, de o usuário faz o upload de vídeo, o usuário tem que assistir vídeo, tem a parte de comentários, tem a parte que mostra o número das views, tem a parte que recomenda o vídeo na home, e daí tu começa a treinar System Design em cima deste problema. Perfeito? Então, a maior dica que eu te dou é treinar com um cenário real possível. Programação e System Design, quanto mais você exercitar, melhor você vai ficar. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, curta e compartilha aí. Fui!